Muito bem, prezados. Nós temos hoje à nossa disposição o WhatsApp, o Face, o Instagram. E todos os dias nós recebemos sempre alguma mensagem, né? Existem pessoas que mandam bastante. E às vezes mandam para nós alguns conteúdos. E muitas vezes, quando você examina mais profundamente o conteúdo, você vê que é uma notícia falsa, né? Que é uma fake news. Bonito falar, né? Fake news. E muitas vezes nós lemos aquilo e passamos para frente. Passamos às vezes uma mensagem boa, mas também passamos uma mensagem falsa. E o texto que nós lemos hoje, meus prezados, que chega até nós nas páginas da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma verdade, é uma mensagem verdadeira, né? Não é uma fake news. Embora seja algo assim extraordinário, seja algo que nós não vemos facilmente acontecendo, mas isto aconteceu nesse dia, quando esse homem que nasceu coxo, nasceu paralítico, um homem que não andava, que dependia das pessoas, ele encontra-se com Pedro e João ali na porta do templo, e esse homem recebe a cura, recebe o milagre de Deus, e a sua vida é transformada, e outras pessoas também são impactadas com aquilo que aconteceu na vida desse homem. É uma mensagem verdadeira. E o que nós vemos aqui é Deus operando um milagre grandioso. O ministério de Jesus, ele foi recheado de coisas extraordinárias. A igreja, quando começa no seu nascedouro, é uma igreja que tem a manifestação do poder de Deus. Deus realiza maravilhas, pessoas são libertas, mortos ressuscitam. A igreja impacta aquele século com a manifestação do poder de Deus. E nesse texto, prezado, nós vemos algumas coisas que nós podemos aprender, que pode nos levar a pensar sobre isto, né? Porque hoje parece que nós não encontramos muita manifestação do poder de Deus. Às vezes é difícil nós reconhecermos, eu como pastor reconhecer, mas existe uma falta muito grande da manifestação do poder de Deus, e outros às vezes querendo justificar esta falta, diz que não há necessidade de curas e libertações, mas há uma necessidade, porque o ministério de Jesus, ele cresceu de uma forma assustadora, a igreja cresceu de uma forma assustadora, não foi somente com mensagens vazias, sem a manifestação do poder de Deus. A mensagem precisa ser pregada e ela precisa ser cheia do poder de Deus, e os resultados hão de vir, porque Jesus disse: esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. E às vezes, para justificarmos esta ausência, esta falta da manifestação do poder de Deus, nós dizemos hoje que não há necessidade. E aí nós vemos uma igreja que tem um bom discurso, temos uma boa pregação, temos uma boa escola bíblica, mas a manifestação do poder de Deus parece que ela está extinta. Quando alguém faz alguma coisa, se proclama aos telhados. Que coisa grandiosa, né? Mas nesse texto aqui, prezado, nós vemos algumas coisas importantes que aconteceu, que nos leva a pensar que isto vai levar Deus a manifestar o seu poder. Primeira coisa que nós vemos aqui, que Pedro e João, eles estavam subindo juntos à oração. Não era uma pessoa sozinha, mas era junto, existia uma companhia, existia um parceiro para subir à oração. E eles estavam indo para a casa de Deus, obedecendo um rito que era desde a antiguidade. Várias vezes por dia, os judeus oravam. E aqui os discípulos estão indo à hora nona da oração.
E qual é esta hora nona? Esta hora nona é 3 horas da tarde, né? E eles estavam juntos subindo a oração. Talvez, prezados, isto é uma coisa que muitas pessoas não considerem importante. E aí a nossa oração é aquela oração minguada, né? Nós cada dia oramos menos, né? E quando há uma convocação para a oração na igreja, as pessoas não se empenham nisso. Mas para que haja manifestação do poder na minha vida, na nossa vida, é preciso que haja pessoas subindo para a oração, buscando a presença de Deus. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto, prezados, é que este homem foi colocado ali à porta formosa do templo. Era um homem coxo de nascença, um homem que dependia da ajuda das pessoas. Mas ele fez uma coisa, quando Pedro e João estavam passando por ali, ele chamou a atenção dos apóstolos Pedro e João. E os apóstolos, o que fizeram, prezados? Eles atenderam aquele chamado naquele momento. Eles poderiam ter dito, olhado um para o outro e dito assim: Pedro, vamos parar aqui ou vamos perder a oração? Porque às vezes nós estamos tão preocupados, né, com a nossa religiosidade, estamos tão preocupados em correr para a casa de Deus e cumprir os nossos rituais religiosos, que às vezes nós não percebemos as necessidades ao lado, as necessidades das pessoas. Às vezes nós não percebemos a necessidade dentro da própria igreja, pessoas que às vezes estão precisando de alguma coisa, mas eles levam aquele peso, aquela necessidade, nunca é suprida por muito tempo, porque às vezes nós não percebemos isso. Mas Pedro e João, eles perceberam aquele homem naquele momento. Quantas pessoas não passaram por ali naquele lugar, e quem sabe deram até uma ajuda para aquele homem. Mas neste dia, quem sabe, Pedro e João estavam movidos pelo poder do Espírito de Deus. E eles pararam ali para dar atenção àquele homem, não foi por um acaso. Quem sabe tocados pelo Espírito de Deus. E aquele homem pede a sua esmola. Era o seu costume, era pedir uma esmola. Ele não ia pedir para Pedro e João curar eles, porque ele não tinha assim esse conhecimento de que João e Pedro poderiam curá-lo. Quem sabe se Jesus estivesse passando por ali, diante de tantos milagres que Jesus já tivesse feito, e ele, sabendo que Jesus poderia levantá-lo, ele chamaria Jesus para curá-lo, como muitas outras pessoas o fizeram, e foram alcançadas pela bênção do Senhor. Mas este homem pede para Pedro e João, aquilo que ele queria receber era uma esmola, e ele ficou olhando, porque Pedro e João se voltam para ele, fica olhando naquele homem, e aquele homem olhando para Pedro e João, esperando receber alguma coisa. Ele não esperava receber algo extraordinário. Ele, quem sabe, esperava receber algumas moedas, e não era muito também, porque eles também não tinham. Mas Pedro e João disseram: olha para nós, olha, fixa bem em nós. E ele estava atento: vou receber alguma coisa. E Pedro então diz: olha, nós não possuímos nem prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Graças a Deus, prezados, que Pedro e João, eles não tinham prata e ouro. Não era uma igreja cheia de dinheiro, não era uma igreja que arrecadava vultuosas somas de dinheiro. Era uma igreja pobre, era uma igreja que não tinha o poder monetário movendo ela, mas era uma igreja que tinha Jesus ali no meio. E quando Jesus está na nossa vida, existe uma diferença muito grande. Certa vez, um papa estava em um determinado lugar, e ao lado dele assim, existia uma soma grande de dinheiro, e diz que Tomás de Aquino entrou naquela sala, e o Papa olhou para Tomás de Aquino e diz: olha, hoje a igreja não precisa dizer mais, eu não possuo nem prata e nem ouro. E Tomás de Aquino pensou um pouco e disse:
Mas hoje também a igreja não pode dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Veja, irmãos, naquele tempo ainda que a igreja não tinha descido tanto, eles sentiam realmente a falta deste poder, já não podiam dizer mais, tinham prata, tinha ouro, tinha tudo, tinha templos suntuosos, coisas que deixavam as pessoas abismadas, mas eles não tinham mais o poder, a unção de Deus, para poder se dirigir às pessoas e dizer, olha para nós, olha para mim que eu vou entregar para você alguma coisa boa. Então esse homem, Pedro quer dizer, e João, não tinham realmente ouro e prata, mas eles tinham o essencial, eles tinham o principal, que era a presença de Jesus, era uma experiência com Jesus, e eles usaram ali o nome de Jesus. Agora, irmãos, muitas pessoas pensam que usar o nome de Jesus é como fosse assim uma palavra mágica, né? Não, usa o nome de Jesus e vai acontecer, e muitas vezes não acontece. Aí você vai orar por alguém, não acontece nada. Mas eu usei o nome de Jesus, como Pedro usou naquele dia, como Jesus mandou usar o nome dele, mas eu usei. Mas muitas vezes, prezados, nós temos o nome de Jesus na nossa mente, mas não temos Jesus no nosso coração. Nós temos Jesus, nós conhecemos Jesus, mas às vezes está faltando na minha vida um relacionamento, uma experiência, uma vivência maior com o Senhor. E esses apóstolos aqui, eles poderiam dizer que eles não usavam apenas o nome de Jesus porque sabiam pronunciar o nome de Jesus, mas porque tinham uma experiência, viviam na presença de Jesus. Então este homem foi curado, porque essas coisas aconteceram. Homens oram, são chamados a atenção e atendem, vê a necessidade das pessoas, e usam o nome de Jesus no poder e na autoridade do nome de Jesus. Então este homem neste momento é tomado pela mão direita de Pedro, não é pela esquerda, mas é pela direita, e ele então levanta aquele homem, e aquele homem então é tocado pelo poder de Deus. E aí nós vemos nesse texto, prezados, pelo menos 3 resultados desta cura. O primeiro resultado desta cura é este homem levantando e entrando no templo com o seu coração cheio de alegria. Pensa bem como estava se sentindo esse homem nesse momento. Não sei quantos anos tinha, parece-me que era 40 anos que ele vivia naquela vida. Pense bem, esse homem vivendo dependente sempre de pessoas, e agora ele pode entrar no templo, e a primeira coisa que ele pensa não é correr para a sua casa, não é falar para os seus vizinhos, mas é entrar na casa de Deus, e ali ele começar a louvar o nome do Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, e o desejo do coração dele era entrar na casa de Deus. Eu sei que muitas vezes não é só vindo na casa de Deus que nós podemos estar cheios do Espírito Santo, mas o lugar onde nós podemos ter mais comunhão com Deus é na casa de Deus. E uma pessoa que tem um encontro com Deus, que é tocada por Deus, o desejo dele é estar na casa de Deus e louvar o nome do Senhor. E esse homem, ele entrou na casa de Deus e ele louvava o nome do Senhor. Esse é o primeiro resultado, prezados. Quando Deus toca na nossa vida, quando Deus toca na vida de uma pessoa, ele começa a glorificar a Deus. E a Bíblia diz que ele salta, ele pula. Às vezes nós estamos assim, tranquilos, né? Parece que não há nenhuma manifestação do poder de Deus na nossa vida, e aí nós não fazemos quase nada, não louvamos, não glorificamos ao Senhor. Mas esse homem, ele foi tocado pelo poder de Deus. Então esse é o primeiro resultado, uma reação de alegria, uma reação de louvor, um coração transbordante entra na casa de Deus, louvando o nome do Senhor. Talvez Deus possa tocar na sua vida, e alguma coisa extraordinária vai acontecer na sua vida, e as pessoas poderão dizer: o que esse doido está fazendo? Eu estou cheio do Espírito Santo, porque Deus
tocou na minha vida, e é por isso que eu estou louvando o nome do Senhor. Eu não posso ficar quieto, eu não posso me calar, eu preciso louvar o nome do Senhor, porque eu fui tocado pelo poder de Deus. É por isso que na casa de Deus nós podemos glorificar e louvar o nome do Senhor, porque Ele está agindo, Ele está operando, e Ele está fazendo coisas novas na nossa vida, Ele está tocando, e Ele está fortalecendo, Ele está nos levantando pelo seu grande e maravilhoso poder. Esse homem, ele glorificou a Deus, ele saltou de alegria. Talvez as pessoas olharam para ele e alguém cochichou, pessoas que não conheciam a sua vida pregressa, mas aqueles que conheciam estavam também se alegrando. Uma outra coisa que nós vemos aqui como resultado desta cura maravilhosa é que as pessoas que conheciam aquele homem e sabiam que ele era o coxo da porta formosa, e que talvez fosse muito conhecido de todos, eles reconheceram ele, e eles se admiraram, eles se encheram de assombro e de admiração por aquilo que acontecera. Quem sabe alguém dizia para o outro: olha, é o fulano de tal, é aquele lá. Não pode ser, não é ele. Sim, eu conheço ele, eu sempre estava ali na porta conversando com ele, é ele que está ali pulando, mas não pode ser. Mas o que aconteceu com ele? Jesus não está mais aqui, mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, estavam ali, e o milagre aconteceu, aleluia. As pessoas ficam admiradas, irmãos, quando nós conseguimos atrair o poder de Deus para o meio da igreja. As pessoas vão dizer o que está acontecendo ali no meio daquele povo. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, e os irmãos foram tocados pelo poder de Deus, e houve muito barulho, e eu acredito nisso, houve muito línguas estranhas, houve gritos, houve pessoas, quem sabe, fazendo alguma coisa assim, que o povo estranhou, e o povo já chegou àquele lugar ali, e disseram: esses homens estão embriagados, eles estão cheios de mosto. Olha a atitude dessas pessoas, isso não é coisa de se fazer na casa de Deus. Que negócio é esse, fazer isso na casa de Deus? Nós precisamos ficar assim bem certinho, bem arrumadinho. Qualquer movimento assim meio estranho, nós já ficamos escandalizados. Essas pessoas estavam escandalizadas com a atitude dos apóstolos, mas eles são seguidores de Jesus, e agora estão nessa baderna. O que está acontecendo por aqui? Eles ficaram admirados e perguntaram: o que é isso? Irmãos, nós precisamos atrair o poder de Deus na nossa vida, para que as pessoas venham perguntar o que está acontecendo, né? Aquela igreja ali era sempre quietinha, os irmãos na oração quase nem levantam a voz, porque não quer que o vizinho escuta a oração dele, é uma oração secreta. O que está acontecendo agora, que todo mundo está louvando, está cantando, estão falando uma língua esquisita lá, e eu não entendo o que eles falam? O que está acontecendo? E de repente começa a frequentar a igreja e é impactada pelo poder de Deus. Essas pessoas que chegaram ali no dia de Pentecostes, elas foram impactadas pelo poder de Deus. Existia um clima que estava ali, um clima em que o Espírito Santo estava agindo, a unção de Deus estava envolvendo todo lugar aonde eles estavam. E quando a unção de Deus está envolvendo o lugar, qualquer pessoa que chega é tocada pelo poder de Deus. E nós precisamos pedir para Deus: Senhor, nós queremos esse poder, nós queremos um renovo, nós estamos cansados, Senhor, desse mimimi de sempre, Senhor. Nós precisamos de alguma coisa nova, e nós temos que clamar: Senhor, eu não quero mais dessa forma, eu preciso de uma coisa nova na minha vida. E eu sei que o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado, o Senhor é o mesmo Deus que encheu os discípulos do Espírito Santo, e o Senhor pode encher a nossa vida hoje, aleluia, com o poder do Espírito Santo. A nossa vida pode ser cheia, e vamos fazer este mundo dizer o que está acontecendo ali. Vamos ficar assombrados, porque o poder de Deus, Tecalamaxéria, vai se manifestar. A unção de Deus vai ser a diferença. Não será apenas o mesmo mimimi de sempre, vai ser algo novo, transformador, regenerador, renovador pelo poder do Espírito Santo. Então vemos, irmãos, que estas pessoas aqui foram impactadas. Então, o segundo resultado
desta cura milagrosa foi as pessoas se enchendo de admiração, de espanto. E o terceiro resultado, prezados, quando as pessoas estavam ali em volta de Pedro e João, admiradas, o paralítico se achegou a Pedro e João, e as pessoas estavam olhando assim para Pedro e João. Pedro disse: "O que vocês estão olhando para a gente? Ei, o que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando dessa forma? Não fui eu que fiz isso, não. Isso aqui foi o poder de Deus. Aquele Jesus que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram, tendo Pilatos dito que ele fosse solto, esse Jesus, ele ressuscitou, está no nosso meio. E ele está realizando esta maravilha. É no nome de Jesus que este homem se levantou." Veja, Pedro, como resultado do milagre de Deus, ele coloca Jesus na frente. Ele mostra que é por causa de Jesus, não é por causa da santidade, não é por causa da consagração, mas quem realiza o milagre é o Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo. Então este é o resultado, prezado. Terceiro resultado que nós vemos, precisamos mostrar para as pessoas, que não é por causa do nome da igreja, não é por causa da consagração da pessoa. Eu sei que existem pessoas que buscam mais, que oram mais, e Deus capacita com dons, porque o dom vem de Deus. Mas quem faz a maravilha, quem realiza o milagre, quem levanta o morto, quem ressuscita o morto espiritual, é o Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso. Pedro, ele foi pronto em dizer: não foi por nós, não foi por nós, foi por causa do nome de Jesus. Ele foi morto, ele foi rejeitado por vocês, mas ele ressuscitou, e é por causa do nome dele que esse homem está são agora diante de todos vocês. Eles foram até perseguidos por causa disso, mas eles não deixaram de exaltar o nome do Senhor. Então, prezados, que nós possamos ficar com esta palavra e saber que Deus, ele quer fazer algo novo na minha vida, em primeiro lugar, e nas nossas vidas, para que o mundo possa reconhecer que o Senhor está no meio de nós. Certa vez, a igreja estava indo pregar a palavra de Deus. Isso está em Atos dos Apóstolos. E eles chegaram a uma cidade, e as pessoas da cidade disseram: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós, eles estão aqui. Que nós possamos ser taxados de pessoas que vão transtornar o mundo, mas com uma mensagem poderosa, uma mensagem transformadora, para que realmente esse mundo possa reconhecer o poder de Deus. As pessoas disseram: aqueles que transtornam o mundo. Então, prezados, que nós possamos cada dia buscar ao Senhor, orar, buscando a sua presença, não somente aqui na casa de Deus, mas aonde nós estivermos. Reconhecer que existem pessoas que estão necessitadas e que o poder de Deus precisa ser manifesto, e poder dizer que é somente através do nome de Jesus. Nós não temos nada, não temos nem ouro nem prata, e não temos nada, mas o poder pode vir através de Deus na nossa vida. Amém? Então vamos orar nesse momento, prezados. Eu queria pedir que os irmãos orassem em favor da minha esposa Lourdinha, que ela